Ok, pessoal, vimos no bloco passado, então, que o fisco tem 5 anos para constituir o crédito, mais 5 para cobrar, sob pena de ocorrer a prescrição aqui, se não cobrar dentro do prazo correto. Certo? Nós falamos também que a constituição do crédito é por meio do quê? Do lançamento. Ok? Quem é que faz o lançamento? A autoridade administrativa. Acontece que, recentemente, o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele publicou a súmula 436, no sentido de compreender que a declaração do devedor já constitui o crédito tributário. Josiane, não estou entendendo. Calma, então vamos organizar aqui a ideia. O fisco tem 5 anos para constituir o crédito, ou seja, 5 anos para o fisco fazer o lançamento tributário. Depois que o fisco faz o lançamento tributário, o fisco ainda tem 5 anos para cobrar. Quando eu falo 5 anos para constituir o crédito, é porque eu estou me referindo ao prazo decadencial, prazo de decadência, certo? E quando eu falo 5 anos para cobrar, é porque nós estamos frente ao prazo prescricional. Ok, até aqui já não aguento mais, Josiane. Certo, mas o que eu tenho que ter em mente? Essa é a regra. 5 para constituir, 5 para cobrar. Quem constitui o crédito é a autoridade administrativa. É ela quem faz o lançamento tributário, que pode ser por meio de ofício, por declaração e por meio de homologação. Ok. Mas nós temos uma novidade em nossos tribunais superiores. Nós temos aqui a súmula 436 do STJ, que diz que quando o contribuinte entrega uma declaração dizendo que deve o tributo, para o STJ, essa declaração de devedor do nosso contribuinte já constitui o crédito tributário. Então, não precisaria mais o fisco vir aqui e constituir, fazer esse lançamento, pois, de acordo com o STJ, o contribuinte que entrega uma declaração e diz, eu devo, ele acabou de constituir o crédito, de forma que agora a Fazenda tem que cobrar. Então, se entrega a declaração, o fisco precisa de 5 anos para constituir, mais 5 para cobrar? Não. Essa declaração já seria uma constituição definitiva do crédito e o fisco teria só, apenas e tão somente 5 anos para cobrar. É claro que o fisco vai ter que cobrar. Esse prazo aqui eu mantenho. Josiane, mas eu não entendo por que o meu contribuinte teria que entregar uma declaração dizendo que ele deve. É pelo seguinte, nós já comentamos em aulas passadas. O contribuinte, ele tem obrigação tributária, obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal é aquela que tem por objeto o pagamento de tributo, penalidade. E a obrigação acessória é aquela que está lá no artigo 113, parágrafo 2º do CTN, que consiste nos deveres formais do sujeito passivo, a fim de facilitar a arrecadação e a fiscalização, ou seja, seriam a obrigação do contribuinte entregar nota fiscal, escriturar livros, declarar tributo. O contribuinte ele tem que entregar a declaração. Em âmbito federal, seria a DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Em âmbito estadual, podemos citar aqui a GIA, que é uma declaração de quando o contribuinte deve ICMS. E assim vai. Temos sempre que entregar a declaração. Então, isso não é uma questão de opção, é uma obrigação do contribuinte. E quando o contribuinte entrega essa declaração, vamos falar aqui em âmbito federal, quando ele entrega a DCTF e lá consta o que ele deve, para o STJ, essa declaração acabou de constituir o crédito. Não precisa mais o fisco vir aqui para constituir esse crédito. Na verdade, nós, cada vez mais, estamos trabalhando para o fisco sem receber. Porque de quem era o dever de constituir esse crédito? Do fisco. E depois ele tinha que cobrar.
Agora, o STJ diz, não, o contribuinte que já faz lá a declaração dizendo, assumindo o que deve, já está constituído o crédito. Bola para frente, vai fazendo, só cobre isso daí, não perca mais tempo não. Não perca tempo de constituir o crédito, usa essa declaração como já uma declaração de constituição de crédito. Então é isso que hoje está presente em nossos tribunais. Até hoje a FGV não cobrou essa questão, mas na prova retrasada a FGV perguntava sobre questão de decadência e prescrição. Isso quer dizer que ela já está indo para esse lado. Quem sabe na nossa prova ela venha perguntando sobre essa súmula 436 do STJ. Por isso devemos ficar atentos. Agora só uma pergunta. Tudo bem, já compreendi que esse é o entendimento do STJ. O contribuinte entrega a declaração de devedor, ele tem 5 anos agora a Fazenda para cobrar. A Fazenda vai ter que cobrar, sob pena de ocorrer a prescrição e ela nunca mais na vida dela poder cobrar esse crédito, certo? Mas os 5 anos contamos da onde? Ora, artigo 174 do CTN. Tá, Josiane, mas o artigo 174 do CTN, ele fala, Josiane, na verdade, a questão de que conta 5 anos da constituição definitiva do crédito. Mas quando que constitui definitivamente aqui esse crédito frente a essa entrega de declaração? Agora temos que falar em entendimento jurisprudencial. O que o STJ tem compreendido de quando começa a correr o prazo de prescrição para a Fazenda cobrar aqui, quando é declarado que o contribuinte deve. Nós temos 2 entendimentos. Nós temos o seguinte, da declaração, estamos falando aqui, declaração de devedor. Declaração de devedor. Súmula 436 do STJ. Ok. Quando entrega essa declaração de devedor, quer dizer então que foi constituído o crédito. Feito. Agora a Fazenda tem 5 anos para cobrar. O entendimento do STJ é que esse prazo de 5 anos pode ser contado da data da entrega da declaração ou da data de vencimento do prazo de pagamento. Então, que a Fazenda tem 5 anos para cobrar, isso não restam dúvidas. Eu aplico, claro, com certeza absoluta, o artigo 174 do CTN. Porém, a dúvida que se faz é, mas são 5 anos da onde? Da entrega da declaração? E o STJ vem com esses 2 entendimentos. Pode ser da data da entrega, como também pode dar início com a data de vencimento de prazo para pagamento do tributo. Tá, Josiane, quando eu uso um e quando eu uso outro? Depende. Depende do quê? De qual for posterior. Esse é o entendimento do STJ. Qual for posterior é que eu irei utilizar. Se a data de entrega for posterior, então o prazo inicia-se da data da entrega. Se, por sua vez, a data de vencimento do prazo do pagamento do tributo for posterior, então irá iniciar os 5 anos dessa data. É sempre assim, da qual for posterior. Então, pensamos e organizamos aqui as ideias. Hoje, a declaração de devedor constitui o crédito? Sim. E depois que constitui o crédito, o que acontece? A Fazenda tem que cobrar. Quanto tempo a Fazenda tem para cobrar? 5 anos. Mas 5 anos contados da onde? Depende. Pode ser da data da entrega, como pode ser da data de vencimento do prazo de pagamento. Tá, quando que eu conto da entrega e quando que eu conto da data de vencimento? Depende. Depende do quê? De qual for posterior. Qual for posterior é que dá início ao prazo prescricional da Fazenda. Se vencia numa data, porém a entrega foi posterior, então começa a correr o prazo posteriormente na data da entrega. E é sempre assim, ok? Entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. E por essa razão, pode sim cair com certeza em minha prova. Foi? Muito bem. Josiane, agora eu só estou numa dúvida, é o seguinte.
Você redisse, que a Fazenda tem 5 anos para constituir o crédito, ou seja, 5 anos para fazer o lançamento tributário. E depois que faz o lançamento, a Fazenda tem 5 anos para cobrar, certo? Você já não aguenta mais, ok. Mas a minha dúvida é o seguinte, depois que a Fazenda faz o lançamento, em que ela entrega a notificação de lançamento para o contribuinte, esse lançamento ele pode ser alterado? Eis aqui uma matéria que a FGV gostava muito de cobrar em provas de concurso. Até hoje ela não cobrou na nossa prova de OAB, mas em prova de concurso sempre tinha uma questão relacionada a isso. Se o lançamento tributário, após notificado ao sujeito passivo, se ele poderia ser alterado. E a resposta é que pode, mas desde que sejam nas hipóteses do artigo 145 do Código Tributário Nacional. Então, o artigo 145, ele trabalha lá com 3 hipóteses em que o lançamento poderá ser alterado após a notificação de lançamento ao sujeito passivo. Como assim, Josiane? A Fazenda constituiu o crédito, certo? Ok, sob pena de ocorrer a decadência. Depois a Fazenda tem que comunicar ao sujeito passivo sobre a constituição daquele crédito. Depois que ela comunica o sujeito passivo, sujeito passivo, você me deve 10 mil. Depois que ela comunica que ele deve 10 mil, ela pode alterar esse valor? É isso que eu quero saber. E o artigo 145 do CTN diz, existem apenas 3 possibilidades para ser modificado o lançamento após a notificação ao sujeito passivo. Primeira possibilidade, nós até sabemos, quando há uma impugnação do sujeito passivo. Calma, vamos juntos aqui. Então, a primeira possibilidade é quando houver impugnação do sujeito passivo. Como, Josiane? Vamos lá. O nosso contribuinte foi notificado sobre o lançamento. Quando ele é notificado do lançamento, ele olha para a notificação e 4 possibilidades. Qual que é a primeira possibilidade? Ele pode simplesmente pagar, ou ele pode recorrer administrativamente, ou ele pode ir para a esfera judicial, ou ele ainda pode não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Vamos supor que essa notificação de lançamento veio aqui no montante de 10 mil reais. Então, veio no montante de 10 mil reais. O contribuinte não concorda, então ele fala, vou recorrer administrativamente. Quando o meu contribuinte vai recorrer na esfera administrativa, em âmbito federal, já conversamos aqui, se for cair processo administrativo na nossa prova, a chance é de cair em âmbito federal, que todos nós temos obrigação de saber. Agora, estadual e municipal, depende do estado e do município. Não temos necessidade de saber como funciona em todos os estados e todos os municípios, apenas aonde eu for advogar. Então, vejamos, da notificação de lançamento, aqui na esfera federal, o contribuinte, então, terá 30 dias para apresentar a sua impugnação. Essa impugnação será dirigida para a DRJ, que é a Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Então, em 30 dias, o contribuinte impugna essa notificação de lançamento, ele não concorda com essa cobrança de 10 mil reais e ele reclama isso para quem? Para o delegado da Receita Federal de Julgamento. O delegado da Receita Federal de Julgamento, por sua vez, irá proferir a decisão, a sua opinião. Vamos dizer que o delegado aqui disse, é verdade, contribuinte, você realmente não deve tributo, você não deve nada. A Fazenda está te cobrando 10 mil, mas você não deve. Então, a decisão vem no sentido que o contribuinte não deve nada. Nada, 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 ele deve. Pergunto, mudou ou não mudou o lançamento tributário? O lançamento era de 10 mil.
Quando a Delegacia da Receita Federal de Julgamento diz que não é devido nada, é claro que mudou. Então, essa é a primeira possibilidade de mudar o lançamento tributário após a notificação do sujeito passivo. Artigo 145, inciso 1 do CTN. Ok, tudo é muito lindo, maravilhoso, porém, como a autoridade administrativa ela perdeu, ela tem que apresentar necessariamente o chamado recurso de ofício. O recurso de ofício, ele será dirigido agora para a segunda instância na esfera administrativa, que é o CARF, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, a autoridade perdeu, ela também pode recorrer. Aliás, ela tem que recorrer, é o recurso de ofício, que vai lá para a segunda instância, que é o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que irá proferir uma decisão. Vamos supor que agora a decisão aqui do CARF seja no seguinte sentido. Ora, realmente, Fazenda, você cobrou 10 mil, a primeira instância diz que o contribuinte não devia nada, mas eu vejo aqui que ele deve. Ele não deve 10 mil, como você pretendia, primeiramente, mas ele deve 5 mil. Então, o CARF diz, eu entendo que o contribuinte deve 5 mil reais. Pergunto, o lançamento era de 10 mil reais e agora veio para 5. Mudou ou não mudou o lançamento após a notificação do sujeito passivo? Mudou. Então, essa é a segunda possibilidade de mudarmos o lançamento após a notificação ao sujeito passivo. Então, segunda possibilidade é o recurso de ofício. Verifique que ambas as hipóteses é necessário um processo administrativo, tanto quando o contribuinte apresenta a impugnação, que ele deu início ao processo, como quando a autoridade faz o seu recurso, porque ela encaminha a decisão de primeira instância lá para a segunda instância. Ok. Existe agora uma terceira possibilidade de ser autorado o lançamento após a notificação do sujeito passivo, mas que não precisa nem de processo administrativo. A terceira possibilidade, prevista no inciso 3 do artigo 145, traz que a própria autoridade administrativa ela poderá, de ofício mesmo, alterar o lançamento sempre que ocorrer as hipóteses do artigo 149 do CTN. Como assim, Josiane? Bom, se a autoridade olha para a notificação do lançamento e verifica algum problema nos termos do artigo 149 do CTN, ela mesma, por si só, ela pode alterar o lançamento. Ela, de ofício, pode alterar o lançamento. Ela não precisa instaurar nenhum processo. Ela vai lá e muda. Ah, que bacana, Josiane. Então, de repente, a Fazenda entrega uma notificação de lançamento num dia. No dia seguinte, ela diz, ah, não, aquele contribuinte pode pagar mais, vou mudar. Não. Ela só pode alterar de ofício exatamente nas hipóteses aqui do artigo 149 do CTN. Quando nós vamos para o artigo 149 do CTN, você até leva um susto, porque são vários incisos com várias possibilidades. E você já pensa, meu Deus, terei que decorar tudo isso. Já pensou se na prova pergunta uma dessas hipóteses? Eu não vou acertar. Calma! Uma notícia boa com relação a essa matéria na nossa prova. Até hoje, a FGV nunca exigiu conhecimento de todas as hipóteses do artigo 149 do CTN. O que ela quer saber de nós, candidatos? Ela quer saber o seguinte, olha, você sabe que depois de notificado o lançamento para o sujeito passivo, pode ser ele alterado? Sei, é isso que ela quer saber. Então, as perguntas até hoje, prova de magistratura, procuradoria, sempre foram nesse sentido. Marque a alternativa correta. Depois que o sujeito passivo é notificado do lançamento, não pode mais esse ser alterado. Verdadeiro ou falso? Falso! Segunda possibilidade de pergunta. Depois que o sujeito passivo ele é comunicado sobre o lançamento, esse poderá ser alterado sempre. Falso! Só tem 3 possibilidades. E já caiu a questão para marcarmos como correta.
Depois que o sujeito passivo ele é notificado do lançamento, esse lançamento poderá ser alterado ou por impugnação do sujeito passivo, ou por recurso de ofício da autoridade administrativa, ou de ofício nos termos previstos em lei. Olha que maravilha! É realmente isso. Ele pode de ofício nos termos previstos em lei. Qual lei? CTN. Qual artigo? 149 do CTN. Então, graças a Deus que a FGV só quer saber isso de nós. Porém, vai que bem nessa prova passe uma nuvem negra em cima de nossa cabeça e bem nessa prova ela quer saber as hipóteses. Ai, eu não acredito, Josiane. Calma. São vários incisos do artigo 149, não são? Porém, todos esses incisos ali no 149, eles se remetem a duas situações, na verdade. A primeira delas, poderá a autoridade de ofício alterar o lançamento, depois de notificado o sujeito passivo, sempre que a lei assim autorizar. Ah, gente, isso é moleza. Se a lei é quem manda mudar o lançamento, não tenho nem que discutir, foi a lei que mandou. Então, sempre que a lei assim autorizar, tenho que mudar. Foi. Segunda possibilidade. A segunda possibilidade diz respeito às seguintes situações. Sempre que ocorrer fraude, dolo ou simulação. Então, sempre que ocorrer fraude, dolo, simulação, a autoridade administrativa poderá, de ofício, alterar o lançamento. Seja lançamento por homologação, seja por declaração, seja por ofício. Mesmo de ofício, ela pode alterar. Quer um exemplo? Vou contar aqui a história da Paty, da nossa Câmara. A Paty estava me contando que o pai dela, quando conheceu a mãe dela, pediu a mão da mãe dela em casamento e a mãe dela disse, olha, eu só caso se tiver casa. Quem casa quer casa. E aí, o pai da Patrícia falou, então, puxa, mas eu não tenho dinheiro para construir uma casa grande para você. Ela disse, não tem problema, pode construir uma casinha pequenininha. Então, o pai da Paty comprou até um terreno grande, achou lá um lugar meio retirado da cidade. Claro que hoje já faz parte do centro da cidade, mas achou lá um terreno grande, comprou um bom preço e construiu uma casinha de madeira. Tinha lá seus 50 metros quadrados, só o quarto e cozinha e banheiro. Então, tinha um valor menor aquela casa. Tinha lá, valia R$30 mil. E por anos foi trazido no carnê de IPTU que a base de cálculo da casa dele era 30 mil, porque você sabe que o IPTU ele vai ser calculado sobre o valor venal do imóvel. Então, quem comunica à prefeitura as características da casa para que, então, a prefeitura verifique o valor venal é o próprio contribuinte. Então, o pai da Paty falou lá, olha, construiu uma casa de tantos metros quadrados, de madeira, localizada em tal lugar. Ok, R$30 mil. Porém, o pai da Paty, ele é dentista. E, ao longo dos anos, ele foi ganhando muito dinheiro. E claro que ele construiu a casa, aumentou a casa. Para você ter ideia, hoje a casa da Paty, lá em São Paulo, tem 3 andares, tem quadra de tênis, piscina, sala de ginástica, tem um monte de coisa. É claro que a casa não vale mais só 30 mil. A casa já foi avaliada em 2 milhões. Porém, o pai da Paty nunca avisou a prefeitura que ele fez reformas na casa, e que a casa hoje não é nem mais de madeira, é de material, que é gigante. Ele nunca comunicou. Sabe por quê? Para pagar menos imposto. Porque se estava lá nos registros da prefeitura que a casa valia 30 mil, só ia tendo a correção monetária e ele sempre recolhia o valor do IPTU sobre aquele valor venal do imóvel dele. Porém, hoje o valor do imóvel dele é muito maior. Aí vem a pergunta. O fisco, verificando essa situação, passa lá na frente da casa da Paty. Ele pode alterar os lançamentos anteriores de ofício? Claro que pode. Por quê? Porque ocorreu fraude, dolo, simulação. Ele deveria ter informado que ele fez reformas e que hoje o valor da casa é muito maior, mas ele não fez isso. Então, o fisco de ofício pode, sim, alterar os lançamentos para aumentar aqui a base de cálculo.
Só uma pergunta. Já faz 30 anos que a casa já não vale mais 30 mil. O fisco pode voltar e alterar aqui os últimos 30 anos para colocar o valor venal real da casa? Não. Não. Por quê? Porque o fisco ele tem um prazo para constituir o crédito. Que prazo é esse? De 5 anos. Então, com relação aos últimos 5 anos, ele poderá, de ofício, sim, alterar a notificação de lançamento. Mas os outros já ocorreu a decadência. Isso nós verificamos, fica bem visível no artigo 149, parágrafo único do CTN. Ou seja, o fisco, ele pode sim alterar de ofício o lançamento, porém, desde que respeitados o quê? Desde que respeitados aqui o prazo decadencial. Ok? Fechamos então aqui essa parte da constituição do crédito, só para recapitular e organizarmos a ideia. A pergunta é, o fisco pode... Aliás, já fiz errada a pergunta. O lançamento tributário pode ser alterado mesmo após de notificado o sujeito passivo? Sim ou não? Sim. Sempre? Não. Em 3 únicas possibilidades. Primeira, impugnação do sujeito passivo. Segunda, recurso de ofício da autoridade administrativa. Terceira, de ofício, quando ocorrer uma das hipóteses do artigo 149 do CTN. Meu Deus, é muita coisa. Não. Quais são as hipóteses do artigo 149? Elas se resumem a quê? 1. Sempre que a lei assim autorizar. 2. Sempre que ocorrer fraude, dolo ou simulação. Ok? Tranquilo aqui, pessoal? Muito bem. Então, agora, vamos lá. Volta aqui para essa questão, constituição e cobrança de crédito. Essa é a matéria da nossa aula aqui. O fisco tem, juro que é a última vez, gente, juro. O fisco tem 5 anos para constituir o crédito. Ou seja, ele tem 5 anos para fazer o lançamento tributário. Depois que ele faz o lançamento tributário, ele terá, então, agora 5 anos para cobrar o crédito tributário. Ele tem 5 anos para cobrar. Feito. A pergunta que eu faço é, esse prazo de 5 anos para cobrar quer significar, se o fisco não cobrar dentro dele, ocorre a prescrição. Prescrição é a perda do direito do fisco de cobrar o crédito tributário. Ok, mas esse prazo de prescrição, ele pode ser interrompido? Como assim, Josiane? Pode acontecer alguma coisa que volte o prazo inteirinho para a Fazenda poder cobrar o crédito? O artigo 174 do CTN, parágrafo único, prevê 4 possibilidades de interrupção do prazo prescricional. Vamos com calma. Então, artigo 174, parágrafo único, prevê 4 possibilidades para que ocorra a interrupção, então, interrupção do prazo de prescrição. Você sabe que interrupção é quando ocorre algo que, quando volta a ocorrer, volta o prazo inteirinho para a Fazenda. Então, se a Fazenda tem 5 anos para cobrar, pode estar lá no último ano, se eu tenho uma hipótese de interrupção, quer significar que voltou o prazo inteirinho, qual seja, 5 anos, para que ela possa ainda cobrar o crédito tributário. Então, essa é a questão de interrupção de prescrição. Há 4 possibilidades em que interrompe a prescrição. A primeira delas, trazida pelo parágrafo único, inciso 1. A primeira delas, até que nós já comentamos em uma de nossas aulas, é quando ocorre o despacho de citação na execução fiscal. Então, a Fazenda ajuiza a execução fiscal, o juiz tem que citar o contribuinte para comunicar que existe uma execução fiscal em face dele.
Quando ocorre esse despacho de citação, interrompe a prescrição, de forma que volta para a Fazenda 5 anos para ela cobrar o crédito tributário. Exemplo, bem rapidinho. Vamos dizer que o contribuinte teve aqui a constituição definitiva, vamos dizer que foi já a constituição definitiva, no dia 30 de maio de 2010. Se foi constituído o crédito no dia 30 de maio de 2010, quer significar que a Fazenda terá a prescrição no dia 30 de maio de 2015. Isso quer dizer, na verdade, que a Fazenda teria até o dia 30 de abril de 2015 para ajuizar a execução fiscal, certo? Mas a Fazenda, ela até está se adiantando e ela vem aqui no dia 30 de maio de 2014 e ajuiza a execução fiscal. Pergunto a vocês, ela está dentro do prazo dela? Claro que sim, ela teria até 2015. Fez em 2014, está dentro do prazo. Agora, quando a Fazenda ajuiza a execução fiscal, o juiz tem que proferir um despacho de citação em nome do contribuinte para comunicá-lo sobre a existência dessa execução fiscal. Vamos imaginar que esse despacho de citação ocorra no dia 30 de julho de 2014. Se o despacho de citação ocorreu no dia 30 de julho de 2014, o que acontece? Interrompe a prescrição. Interromper a prescrição quer dizer que o prazo volta inteirinho para a Fazenda para ela poder cobrar. Qual é o prazo que ela tem para cobrar? 5 anos. Então, nessa data, interrompeu, voltou 5 anos para a Fazenda cobrar, de forma que a Fazenda pode cobrar esse crédito até o dia 30 de julho de 2019. Compreendido? Isso aqui significa a interrupção do prazo de prescrição. Essa foi a primeira possibilidade que vimos aqui no artigo 174, parágrafo único do CTN. Passamos lá para o nosso próximo bloco para verificarmos quais são as outras 3 possibilidades em que o prazo de prescrição é interrompido aqui no direito tributário.